Deixa o like aí. Você já parou pra pensar como um término de adolescência virou uma das músicas mais importantes da história do rap moderno? Lucid Dreams não é só um hit. Não é só uma música que colocou um roqueiro britânico no topo das paradas de hip hop e também não é só uma música sobre uma namorada. É a história de um garoto de Chicago que transformou dor em bilhões de streams e acabou se tornando o rosto de uma geração inteira que aprendeu a falar sobre sentimentos sem vergonha alguma. I hate the song Lucid Dreams. You hate the song? Yeah. Why? Então, rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês como um coração partido transformou o trap pra sempre, além de construir um clássico da música moderna. Mas antes, fala galera, Gerson na área, se liga, se você não for inscrito aqui nesse canal, meu irmão, olha agora, se inscreve aí, deixa o like, ativa as notificações, me segue nas redes sociais. Vocês estão ligados que o pai também tem uma loja de camiseta cujo link vai estar na descrição. E ó, considera se tornar membro, porque pros membros tá vindo muita coisa maneira que eu tô preparando. Assim como esse vídeo aqui do Juice WRLD, que, mano, é um vídeo muito pedido aqui, então lá vai. Vamos falar hoje sobre Lucid Dreams e a história triste por trás dessa track. Mas antes a gente precisa saber um pouco sobre quem é o Juice WRLD. Gerard Anthony Higgins nasceu no dia 2 de dezembro de 98 em Chicago e cresceu nos subúrbios do sul da cidade. Os pais do Juice se divorciaram quando ele tinha apenas 3 anos de idade e ele acabou sendo criado apenas pela mãe, a Carmela, em um lar super religioso e conservador. E é aqui que tem uma parada muito curiosa na história do Juice WRLD, né? É porque a mãe dele, como eu falei, ela é muito religiosa, então ela não deixava ele escutar música secular e muito menos hip hop. Então, todas as influências musicais que ele teve durante a infância, além do gospel, vieram de jogos de videogame, como Tony Hawk e o Guitar Hero, por exemplo. E foi lá que ele começou a escutar artistas como Billy Idol, e bandas como Blink-182, o Fall Out Boy e o Black Sabbath. Porém, rapaziada, não vou minimizar a influência do rock na carreira do Juice WRLD apenas por esses artistas, apenas por esse fato em específico, porque, como vocês sabem, mano, ele foi o cara que meio que inseriu esse gênero, né, no trap e, cara, ele mudou todo o game e já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas desde pequeno, o Juice já era muito musical, né? Ele aprendeu piano aos 4 anos de idade, depois guitarra, bateria e até trompete na banda da escola. Mas falando em escola, lá não foi só o lugar que ele teve os contatos mais de verdade com a música, né? Ele também começou a ter contato com substâncias ilegais, e quando eu falo isso, você já sabe do que eu tô falando. Na 6ª série, ele já começou experimentando coisas, e quando ele foi pro ensino médio, a frequência foi aumentando exponencialmente. E é no ensino médio que ele tem contato com o SoundCloud e ele começa a soltar algumas tracks por lá. Foi ali que o rap deixou de ser hobby e virou algo bem sério, né? Porque ele podia colocar pra fora temas como ansiedade, uso de substâncias e até romances tóxicos. Sob o nome de Juice the Kid, foi lá que ele lançou a sua primeira track chamada Forever. E uma pequena curiosidade aqui, ele escolheu esse nome Juice em homenagem ao seu ídolo, né? O Tupac, que esteve em um filme dos anos 90 chamado Juice. Bom, e adolescente namora e namora mesmo, e com Juice WRLD não foi diferente. Porém, é nessa época aí que ele conhece a sua musa inspiradora, se é que a gente pode chamar assim, né? Que era uma mina chamada Alexia Smith, que foi apelidada pelos fãs de Bella. O relacionamento do Juice com a Bella era aquele clássico namoro de adolescente, cheio de brigas, inseguranças, incertezas, idas e vindas. Segundo alguns relatos e entrevistas posteriores, que eu posso até afirmar que não sei se é só o relacionamento da Bella, né? Mas, cara, o Juice, sempre que ele terminava um relacionamento, ele ficava bastante abalado. E no caso dessa Bella aí, como ele namorou por bastante tempo, a dor deve ter sido mais profunda. Além de tudo, ele dava a entender em algumas falas que esses relacionamentos eram bem turbulentos e alguns dava pra
entender que ele tinha até uma certa dependência emocional da parceira. Mas o término dele com a Bella afetou muito o Juicy, e coincidentemente aí é a época que ele escreve a música Lucid Dreams. Segundo uma entrevista que ele deu pra Billboard, ele compôs essa música em papo de 20 minutos, sentado no sofá da sua casa, num dia muito chuvoso. E a letra explora a dor intensa, a mágoa e o trauma emocional que segue depois do término de um relacionamento. Lucid Dreams aborda temas como perda, traição e a luta para seguir em frente, utilizando a metáfora de um sonho lúcido para descrever a sensação de estar preso em um ciclo de memórias e saudades inconscientes da ex-parceira. Mas como ele ainda era um adolescente, colocando apenas sentimentos no papel, ele deixou essa letra guardada e ela seria utilizada pouquinho tempo depois. Mais ou menos em 2017, ele e a Bella terminaram de vez, e é assim que o Juicy vai lá no SoundCloud e solta um EP chamado Bella Broke Me, ou seja, a Bella me quebrou, que depois teve seu nome alterado para Heartbroken in Hollywood. E é nesse contexto, né, que as músicas do Juicy começam a tomar tração na internet, que ele conhece uma figura que é muito importante na história dele, que é o produtor Nick Mira. O Nick Mira, junto com Tyce Taylor, eles são duas figuras lendárias no trap, porque foram os caras que criaram o coletivo Internet Money, que meio que colocou o trap na boca da galera aí no final da década passada, sacou? E é deles, por exemplo, aquela faixa Lemonade, que toca muito aqui no Brasil, independentemente se você gosta de trap ou não, que é aquela track que tem o Don Toliver, o Gunna e o Nev. Ok, mas voltando pra história, o Nick convidou o Juicy pra participar do coletivo, né? E juntos eles lançaram um EP chamado 999. Eu lembro que nessa época aí o pessoal falava que o Juicy WRLD tinha pacto, porque o 999 ao contrário era 666. E a galera não tava tão equivocada nessa interpretação, porque o próprio falou que esse 999 era uma forma de, tipo assim, transformar o mal, que é o 666, em bem, invertendo ele e transformando em 999. Viu? O Juicy nunca foi do diabo não, hein? Só que o grande detalhe desse EP aí, lançado em junho de 2017, é que ele continha a track Lucid Dreams. O que chamou a atenção do público em Lucid Dreams quando ela foi lançada como música agora, né, com toda a produção devida, era que ela tinha aquela estética de emo rock dos anos 80, um pouquinho com aquela guitarrinha e o trap normal que todo mundo estava acostumado a ouvir, e que fazia parte da identidade do Juicy WRLD desde criança. Só que Lucid Dreams tinha um temperinho ali especial. O Nick simplesmente meteu o sample de guitarra do Sting na música Shape of My Heart de 1993 em Lucid Dreams. Caso vocês não saibam quem é o Sting, que fez parte da banda The Police, são eles que cantam essa track lendária aqui. Mas Lucid Dreams e o Sting vão dar uma dorzinha de cabeça a mais aí pro Juicy WRLD, que vão além da Bella, e já já a gente chega nesse tópico. Lucid Dreams então começou a viralizar, começou a entrar em grandes playlists, além de começar a ganhar milhões de streams diariamente. Daí, o Juicy WRLD é descoberto pelo Lil Bib, que estava começando aí com a sua gravadora Grey J Productions lá no começo de 2018. Então, eles, junto com a Interscope Records, começam a trabalhar no seu grande trabalho aí, que foi, cara, tipo, o divisor de águas na carreira do Juicy WRLD, que foi o álbum Goodbye, Good Riddance, que num bom português significa adeus e vai tarde. Seria esse um grande alô, quer dizer, um tchau tchau pra Bella? Nunca saberemos, talvez. O que a gente sabe é que o primeiro single, né, que ele lançou desse trabalho foi All the Girls Are the Same, ou seja, todas as garotas são a mesma coisa. Será que é um outro alô pra Bella também? Inclusive, All the Girls Are the Same era uma faixa do seu EP anterior que foi regravada pra ser colocada em Goodbye Good Riddance. Mas nesse projeto, o Juicy também relançaria Lucid Dreams, e agora de forma profissional, de forma, tipo, como um single mesmo e pá. E, cara, foi tão impactante quanto a primeira vez, porque agora essa música ganhou o mundo. Lucid Dreams alcançou o número 2 na Billboard Hot 100, e hoje em dia tem bilhões de reproduções no Spotify, além de contar com mais de 1 bilhão de reproduções aqui no YouTube, e foi a música que transformou o Juicy WRLD num trap star. Mas tanta profundidade lírica fez com que a galera começasse a se perguntar
perguntar, cara, quem é essa mulher que fez o Juice WRLD ter sonhos lúcidos? E eis que aí a internet descobre que o nome original do álbum Goodbye Good Riddance na verdade se chamava Fuck You Bella, além dele ter algumas faixas com nomes alterados na versão final e que as versões originais faziam referência diretamente à tal da Bella. Como por exemplo, tinha uma faixa lá que se chamava O Karma da Bella, a outra faixa se chamava A Traição da Bella. Então alguns fãs descobrem online quem é a Bella e passam a tocar um certo terrorzinho na vida dela. Como a gente analisa várias músicas aqui nesse canal, a gente sabe que nem sempre tudo que o cantor canta é realmente verdade, né? Mas, cara, a internet é uma coisa complicada. Porém, Lucid Dreams pode ter trago algum dinheiro pra vida do Juice WRLD, mas trouxe outros problemas além da galera tá perturbando a Bella, que foi a música ter chegado nas mãos do Sting. Foi aí que o veterano músico britânico descobriu que a música tinha sample de Shape of Your Heart de 1993, que era a música dele. O que ele fez? Processinho no Juice WRLD. Cara, isso não era pra ter sido um problema pro Juice WRLD, porque Shape of Your Heart, ela foi sampleada pelo Nas, cara, na música The Message, lá de 1996. Porém, o problema é que o Nick Mira e o Juice WRLD usaram esse sample de forma não autorizada, então o Sting processou os caras. Daí o processo foi bem favorável pro Sting, que foi ali acreditado como uma das pessoas que fez a música Lucid Dreams, e no final ele ficou com 85% dos royalties, né? Ou seja, 85% do dinheiro que Lucid Dreams rendeu e vai render no futuro. Alguns fãs ficaram meio pistola com essa situação, porque depois de todo o processo ser encerrado, né, o Sting falava, quando ele falava, né, ele era meio frio, ele suava meio frio, não vou dizer que ele era, mas ele suava um pouco frio pros fãs, dizendo que o dinheiro de Lucid Dreams pra ele seria uma renda passiva agradável. E se eu não me engano, cara, ele falou uma vez também que essa grana que vai render Lucid Dreams vai ser o dinheiro que vai pagar a faculdade dos netos dele. Então, cara, o Juice WRLD não tinha mais a Bella, a mulher que possivelmente inspirou Lucid Dreams, e muito menos boa parte do dinheiro da maior música da sua carreira. Sim, porque provavelmente os 15% que ficaram com o Juice WRLD foi dividido por gravadora, com internet money, com um monte de gente. Mas em entrevistas, o Juice WRLD revelava que ele estava de boa com essa situação e o destino até guardava algumas boas surpresas pra vida dele, como por exemplo, outras faixas que foram sucesso. Não foi assim igual Lucid Dreams, mas foram músicas com bastante expressividade, né? Com feats com nomes como Travis Scott, como Future. Eu lembro quando a Alicia Keys fez um cover de Lucid Dreams no Grammy de 2019, pra vocês verem o tamanho da relevância que o Juice WRLD tinha naquela época. E não menos importante, né? Foi o Juice WRLD o cara responsável por descobrir o The Kid Laroi. Você não sabe quem é o The Kid Laroi, não? É o maluco que canta essa música aqui. Eu já contei a história do The Kid Laroi aqui no canal, no vídeo exclusivo sobre ele, mas o cara era o pupilo do Juice WRLD. E ele também foi muito feliz em ter descoberto lá na Austrália o The Kid Laroi, que hoje é um cantor aí bem relevante aí pro pop, pro rap, pro trap. Porém, rapaziada, em 8 de dezembro de 2019, o mundo seria pego de surpresa por uma notícia que, cara, ninguém tava esperando. O Juice estava num voo particular que saiu da Califórnia e pousou em Chicago. Quando o avião pousou, os agentes federais já estavam esperando já esse jato chegar para eles poderem fazer uma revista lá, porque tinha uma suspeita de ter coisas ilegais lá dentro desse voo, se é que vocês estão entendendo o que eu tô falando. Pouco depois do pouso, ainda no aeroporto, o Juice WRLD, que estava lá entre os passageiros, começou a convulsionar. Ele foi levado às pressas ao hospital, mas infelizmente foi declarado morto poucas horas depois, com apenas 21 anos de idade. Na verdade, uma semana depois de ele ter completado 21 anos de idade. Meses depois, o laudo confirmaria uma overdose acidental. Relatos da época falam que o Juice pode ter ingerido diversos comprimidos na hora que os agentes federais chegaram, o que causou esse acidente. Infelizmente, o Juice WRLD nos deixou naquela data, mas o legado de Lucid Dreams permaneceu. Nunca antes no rap e no trap a vulnerabilidade dos homens tinha sido tratada com tanta naturalidade, assim como o Juice fez em Lucid Dreams. Também ao falar sobre depressão, ansiedade e coração partido, que são paradas que a gente sabe que é tabu no nosso meio. Fora que a faixa consolidou o estilo emo rap ou melodic trap, né, pra alguns, que outros artistas iriam replicar bastante, como o próprio The Kid Laroi, o Polo G, o Ian Dior, o Triple Red, e até algumas músicas que ficaram muito virais pouco tempo depois da morte do Juice WRLD, como por exemplo aquela Death Bad, A Coffee for Your Head, do Paul Fu.
Em 2023, ano que se completava 50 anos do hip hop, tiveram várias comemorações aí pela internet e várias listas, né, sobre as melhores tracks do gênero, né, e subgêneros, né, da história. Cara, Lucid Dreams, ela performava em várias listas aí de nome de grandes revistas aí, como Rolling Stones, até uma playlist que tinha aqui do YouTube, por exemplo, também que falava dela, e ela ficava ao lado de músicas muito famosas, como por exemplo Lose Yourself do Eminem e Hidden Up do Tupac. Além de Lucid Dreams colocar o Sting no primeiro lugar das paradas de hip hop. Cara, olha só, um roqueiro tem o título de ter uma faixa em primeiro lugar nas paradas de hip hop. Cara, isso é algo histórico. E falando no Sting, né, depois da morte do Juicy, ele declarou que essa interpretação dele, né, em Lucid Dreams foi uma das mais bonitas que ele viu em cima da sua faixa Shape of Your Heart. Tempos depois, a mãe do Juicy, a Carmela Wallace, criou a fundação Live Free 999 Foundation. E essa organização ela trabalha com saúde mental, dependência de substâncias e ainda apoia jovens. Mas você deve estar se perguntando aí: caraca, Gerson, e como é que a Bella ficou depois da morte do Juicy WRLD? Vale a gente dar um disclaimer aqui rapidinho de que, cara, a Bella não foi a causa da morte do Juicy, vocês viram aqui o que aconteceu. E até o próprio Juicy WRLD tava namorando uma outra mina na época da morte dele, sacou? Mas mesmo assim a Bella, quer dizer, a Alexia, não deixou de se pronunciar. Ela fez um post bem longo dizendo que ninguém conheceu o Juicy tanto quanto ela e que os fãs não conheceram a pessoa dele de verdade, né? Ela conheceu e que ninguém tinha nada a ver com o relacionamento passado deles e que o relacionamento realmente era saudável, não tinha nada de tóxico. Além dela ressaltar um trecho que é muito replicado na internet aí, que, abre aspas aí, Caião: eu nunca deixei de te amar. Você disse que queria mudar o mundo e você fez isso. Você mudou o meu mundo, o mundo dos seus fãs e de tantas outras pessoas. A dor nunca vai embora, mas o amor também não vai. Esse texto mostra que, pra Bella, o Juicy era muito além do que um artista famoso, né? Era uma pessoa cujas lutas, as dores e as cicatrizes ela acompanhou e viu de perto. Algo que os fãs só podem imaginar lendo as letras do cara. O que faz a gente concluir que Lucid Dreams nunca foi somente sobre a Bella. Nessa música, o Juicy WRLD abriu espaço para uma geração inteira de homens falarem sobre dor sem precisar vestir uma máscara de brabão. E talvez seja por isso que mesmo depois da morte do intérprete, a música continue viva. Porque algumas canções, elas não são somente hits, são cicatrizes que o mundo inteiro um dia já compartilhou. Mas isso é o que o pai acha. Eu queria saber de vocês. Vocês gostam de Lucid Dreams? O que vocês sentem quando escutam essa faixa? Coloca tudo aqui nos comentários. E eu vou fazer uma parada aqui rapidinho. Cara, a galera no Instagram vive me perguntando, como vocês sabem, né, eu pratico crossfit. De vez em quando eu dou uma competida aí e ficam perguntando quem é o meu nutricionista. Então eu vou deixar aqui o contato do meu mano Matheus e o Instagram dele também aqui na descrição pra vocês irem lá conhecer um pouco o trabalho do meu Nutri, que tá me fazendo emagrecer. E cara, olha só, contratem o cara porque o maluco é brabo, independentemente se você malha, se você faz qualquer coisa, principalmente agora nessa época, depois do carnaval. Sejam felizes! E de mais a mais, o pai vai ficando por aqui, pessoal. Um abração do Gerson, até o nosso próximo vídeo e valeu! Mais um rapper americano que... Ei. O que vocês acharam aí do vídeo? Ficou tudo bom? Top. Bom, tipo, eu gostei. Top. Né? Só quem acompanha o vídeo de verdade essas histórias aí. O cara era bom, hein? Olha o Geleia fazendo live. Never say sorry. Oh, maybe I'll leave. Maybe, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Pô, parece que o de rap embaixo.
foi you de F, like não. a Foi de F, não. É, foi de F, não. Difícil porque não. Ixi, o Google foi de F. Over the edge, Bom, vamos feel like I'm continuar aqui. floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Mais um vídeo aqui pra gente. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinho aqui